Sejam muito bem-vindos à série Seja Livre. O tema de hoje é a Era da Intuição. Eu sou Jorge Penteado, eu estou especializado em auxiliar pessoas a buscarem sentido na vida. Muitas vezes as pessoas não têm a real ideia do que significa dar sentido à vida. Mas vamos lá. Dar sentido à vida nada mais é do que você realmente ter objetivos. Objetivos estes que a princípio parecem impossíveis, mas quando você descobre o poder que há dentro de você, quando você descobre como sua mente funciona, que regras a que você está condicionado para que você alcance tudo aquilo que você está idealizando, aí sim. Aí você vai dar sentido à sua vida. Portanto, é muito importante que você entenda que dar sentido à vida não é apenas uma frase colocada ao ar. É muito mais do que isso. Há uma profundidade para se compreender realmente quem eu sou, por que estou aqui, o que devo fazer aqui. E preciso melhorar muito a minha conexão com o Criador. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, que é a Era da Intuição. E você vai ter uma ideia do porquê nós estamos precisando melhorar esta conexão com o Criador. Este tema, a Era da Intuição, ele é muito importante porque é uma oportunidade que você tem de entender melhor como as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. De que maneira nós podemos estar enfrentando este caos pelo qual o mundo está passando. Ora, intuição é nada mais, nada menos do que uma das faculdades que o Criador nos deu para que a gente possa se conectar com Ele, principalmente receber dele insights para que a gente possa avançar. O avançar aqui significa avançar espiritualmente. Muitas pessoas acham porque eu estou falando em espiritual, eu tenho alguma ligação com a religião. Não, eu tenho chamado a atenção e agora faço novamente aqui de que a ciência e a religião, elas estão hoje em convergência. E com relação a este quesito em particular, que há um Criador e que você se conecta com Ele, ambas, religião e ciência, estão de acordo. Então o que você precisa saber é como as coisas funcionam. E isto envolve a sua mente. A sua mente é que traz barreiras para que você não cresça espiritualmente. Ora, mas o que significa crescer espiritualmente? Significa, na realidade, você se dirigir à sua essência, porque você é espírito, você está habitando um corpo agora, e você tem uma mente que faz a gestão disto tudo, mas a sua essência é espírito. Agora, quando você passa a buscar esse crescimento espiritual, o que acontece? A abundância surge em sua vida. E isto é que é importante. Eu não estou falando aqui de você ter mais bens materiais, não. A abundância é muito mais amplo. São em todas as áreas. Você vai ser uma pessoa que vai estar exalando amor. Você vai ser uma pessoa que estará sempre alegre e atraindo outros, porque você cria um ambiente realmente diferenciado. O problema relativo aos bens materiais é pura consequência. Eles vão ocorrer também. E muito mais do que você imagina se estivesse apenas querendo isto. Você tem o direito, você tem o poder de ter muito mais do que isso. Como disse, você pode atingir todas as áreas da sua vida. Você pode optar por querer trabalhar sobre esta oportunidade ou não. 95% da população mundial, segundo estatísticas de 2020 de Harvard, não se consideram pessoas que pensam,
não se consideram pessoas que estejam realmente se qualificando para essa era da intuição, indo para este lado onde vai fortalecer a sua conexão com o Criador. Essas pessoas, elas estão apenas sobrevivendo. Olha o grau de preocupação que nós temos que ter com relação ao caos que está sendo implementado. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos dar este sentido em que a gente puxe muito mais pessoas desses 95% para que, de fato, as coisas melhorem. Para que, de fato, mais do que 5%, que é o que está fora desta conta até agora, possam entender o que significa ser parte de um todo e de que precisa, como parte de um todo, executar aquilo que está previsto no seu propósito, naquilo que o seu Criador colocou para que ele executasse. Então, não faça parte destes 95%, ou até mais, se continuar do jeito que vai. Faça parte daqueles 5% que estão buscando dar o sentido na vida para crescer em abundância. Por que nós temos uma oportunidade aqui clara? Esta oportunidade, quando nós consideramos este tema, a era da intuição, ela fica clara porque a era que está terminando chama-se era da informação. É um volume enorme de informação, mas você não sabe como arranjá-las de maneira a tirar proveito disso. Então, você está recebendo informações boas e muitas também ruins. Como você vai discernir aquilo que é bom ou aquilo que não é bom? Você precisa então entender que durante esta era da informação, nós fomos levados várias vezes a fazer o quê? A passarmos por mudanças em nossas vidas, mudanças estas que faziam com que a gente sobrevivesse e até crescesse um pouco em alguns casos. Mas agora, com a era da intuição, há uma mudança tremenda que tem que ser levada em consideração. Na era da intuição, o mudar é coisa do passado, é coisa do tipo, eu tenho isso intrínseco a mim, eu vou estar constantemente mudando. Mas o que tem a mais na era da intuição? Tem o viés do espiritual. O viés que você precisa começar a resgatar porque é a sua essência. Então você precisa colocar a sua visão na dimensão espiritual. Você precisa começar a entender de que maneira o seu lado intelectual e o seu lado emocional estão sendo governados. Governados por quem? Pelo seu lado espiritual. É ele, é a essência, é que tem o valor e é o que tem que ficar. Vamos tratar agora de alguns exemplos do que é necessário se fazer para passar desta era da informação para a era da intuição. Na era da informação, você usa demais os seus hábitos sem questioná-los. Ou seja, você está sempre usando sobre você verdades que você sequer às vezes sabe de onde vieram. Você não pensa, você está pura e simplesmente executando aquilo que foi para o seu interior como verdade por uma observação, seja ela quando você era criança e viu isto na família e mantém até hoje, seja da época em que você estava em sua adolescência estudando. Enfim, de alguma maneira, muita coisa se passou que você assumiu no seu subconsciente como verdade. Mas isto tem que ser constantemente questionado. Na era da intuição, você tem que sair deste automático, desses hábitos sem questionamento. Você precisa, na realidade, estar fazendo escolhas conscientes o tempo inteiro, ou seja, questionando. Você vai buscar e escolher coisas que você tem compreensão do porquê que você precisa fazer este tipo de escolha. E não mais pura e simplesmente
estar num automático que muitas vezes é como se estivesse atirando para todos os lados. Então, esta é uma mudança importante da era intuição, a escolha consciente, ao invés de praticarmos as verdades que absorvemos de vários lugares e não questionamos. Um outro exemplo que nós temos que prestar atenção e que já citei, não são poucas vezes, mas é pela repetição que a gente começa a entender as coisas, começa a praticar as coisas, é de que nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para colaborar. É a seguinte situação que você tem que entender: eu sou parte de um todo. Este todo tem várias partes. Todos os seres humanos, e não só os seres humanos, assim como também as coisas, fazem parte deste todo. Só que o único que raciocina, que tem, dado pelo Criador, faculdades superiores que levam em consideração o raciocínio, memorização, percepções diferentes, que levam a entender o que significa intuição, enfim, o foco, todas essas faculdades superiores só o ser humano tem. Então, o único que pode estar fazendo algo que possa trazer problemas para a expansão que o universo tem é só o ser humano. E ele tem feito isso. Ele tem nos levado ao caos. É por isso que nós precisamos entender melhor o que significa esta expansão do universo. Nós fazemos parte deste todo, portanto fazemos parte do universo. E por que que eu irei contra esta expansão que ela se desenvolve com leis naturais, leis universais? Eu não posso ir contra essas leis. Por quê? Porque eu não consigo transgredi-las. Elas são, por elas, únicas. E assim serão para sempre. Eu preciso então conhecê-las, eu preciso então começar a praticá-las e respeitá-las. Vamos lá, um exemplo para que fique claro. Vamos dar o exemplo do dar e receber. O que significa esta lei natural? Que você primeiro precisa dar. Não adianta você querer. Você primeiro precisa ser para depois ter. Portanto, dar para depois receber. Isto significa que se você fizer algo, der algo de você, seja tempo, seja amor, seja dinheiro, seja o que for, você vai ter o retorno disso pelo universo. Muitas vezes nem sequer vem da mesma fonte para quem você deu, mas você terá o retorno. E este retorno está sempre acrescentado de um pouco mais do que o você deu. E você precisa manter isso tudo fluindo. Isto é uma lei do universo. Eu não posso armazenar o que eu estou recebendo. Eu preciso colocar de maneira a fluir, fazer com que isso beneficie outras partes. Através do quê? De empregos para pessoas, através de empreendimentos que vão ajudar muitas pessoas a se posicionar e que estão sem condições. Enfim, há muita coisa que pode ser feita. E toda vez que você der e receber um pouco mais, e der tudo isso que você recebeu agora, vai receber ainda mais, entrará num círculo virtuoso. A sua vida vai atingir abundância. Você vai ter o que quiser. A sua vida, ela estará de acordo com a expansão do universo. Ou seja, o fluir de energia pelo universo. É isto um dos outros pontos que você precisa entender bem. Vou colocar ainda um último exemplo com relação à diferenciação das eras. O que está acontecendo com relação à era da informação para com a era que está entrando agora, que é a era da intuição? Este agora não é agora, a partir de hoje não, já tem alguns anos. Muitas pessoas estão avançando e você precisa também avançar nesta compreensão, neste conhecimento com prática, para poder usufruir o que há de melhor aqui.
à sua disposição, que o Criador colocou para você. Mas você precisa entender os insights que Ele te dá. Você precisa valorizar a conexão que tem com Ele, para que você possa, de fato, colocar a mão em tudo que você desejar. O que eu estou dizendo aqui agora, e vou chamar a atenção, é de que você deve enfrentar todas as circunstâncias que aparecem à sua frente e não pura e simplesmente procrastinar. Muitas pessoas dizem o seguinte: deixa isso aí que se resolve no tempo. Isso significa procrastinar, não fazer nada para que aquilo se modifique. Então, na era da intuição, você precisa enfrentar estas circunstâncias. E enfrentar as circunstâncias, por causa de uma outra lei universal, não significa pura e simplesmente reagir àquela circunstância que está chegando em você. Isto é um ato que os animais fazem. Isto é um ato em que você usa a parte límbica do seu cérebro e nada mais. Os animais procedem assim. Você não. Você tem faculdades superiores mentais. Então você tem que enfrentar e não apenas reagir. E ao enfrentar, você vai usar dos seus pensamentos, da sua criatividade. E se você realmente entender e ativar essas faculdades superiores que você tem, que o Criador te deu, o que vai acontecer? Você vai conseguir não apenas reagir, e sim agir. Achar condições de contornar este problema ou esta situação que está se apresentando à sua frente. Então, dei a vocês aqui 3 exemplos de coisas que mudarão a partir de agora. Eu falei para vocês de escolha consciente versus o piloto automático que nós tínhamos. Também de que devemos colaborar e não competir, porque eu estou trazendo o caos para dentro da expansão do universo, se continuar competindo. E para finalizar, eu falei sobre você deve enfrentar as situações que aparecerem à sua frente o quanto antes e não mais procrastinar, não ficar esperando que o tempo resolva. Como sempre faço, vou trazer aqui agora 3 objeções. Objeções estas que os seres humanos fazem toda vez que são questionados com relação a crescer, a dar sentido na vida, da maneira como eu venho colocando aqui para vocês. A primeira delas é: já cresci o que eu deveria crescer. Eu sou uma pessoa adulta, eu já passei da minha idade, eu já realizei minha vida. Enfim, a pessoa tem uma visão totalmente diferente daquela em que a gente cita aqui, de buscar o sentido na vida, de buscar um crescimento que o mantenha sempre em desafio. Por quê? Não significa que quando você se aposenta de um determinado trabalho, ou no caso dos militares, uma reserva remunerada, enfim, isso não significa que sua vida acabou. Muito pelo contrário. A sua vida está agora muito mais tranquila para que você se desenvolva, compreenda, pratique coisas que levarão você a criar um legado, a mostrar para as pessoas tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você conhece, praticou e faz muito bem. Como as pessoas poderão estar aprendendo, as que te cercam, as que te procuram, se não há quem passe para elas o aprendizado correto? O aprendizado correto não é pura e simplesmente passar teorias para que as pessoas tenham um conhecimento superficial. Não. É se aprofundar, é pegar na mão, é levar para um local e fazer com que se pratique cada vez mais. Isso é independente de se você está empregado ou se você é um empreendedor e acha que a sua empresa, pelo simples fato de existir,
vai continuar sempre dando o fruto que talvez esteja dando. E se continuar? Se o fruto sempre for o mesmo, se o crescimento sempre for o mesmo, aquelas coisas que você, por barreiras na sua mente, estabeleceu, não, mas eu cresço 10, 15% ao ano. O que significa isso? É uma barreira enorme que você colocou na sua mente. Por quê? Porque você poderia estar crescendo 100, 200, 300, 500% se não colocasse as barreiras na sua mente. Mas você precisa estar ligado e dar este sentido na sua vida de continuidade, mas uma continuidade em que você permaneça desafiado. Portanto, crescendo. E este crescendo é espiritualmente na busca de uma abundância. E chama atenção, espiritualmente, como falei ainda há pouco. Não confundam esta espiritualidade que vem da conversão de religião com ciência com aquela da religião pura. Não façam este tipo de confusão na vida de vocês. Eu estou falando aqui de coisas científicas, de coisas com pesquisas que comprovam que de fato existe um processo e este processo a gente divulga hoje de que maneira você pode estar crescendo constante e progressivamente para adquirir esta abundância. Então, preste bem atenção. Este fato que eu coloquei, eu já cresci o suficiente, eu já estou passando de uma meia-idade, agora é hora de descansar, tudo errado. Na era da intuição não tem descanso. Falar a verdade, nunca houve descanso, mas poucos viam. Só que agora as coisas vão se acelerar. Ou você entra nesta expansão que o universo está possibilitando que você tenha e que você continue fazendo parte do todo, ou você vai se dar mal, você vai desintegrar, você vai acabar. É bem isso que eu queria deixar claro com relação a este quesito. Como segunda obstrução com relação ao crescimento, é comum eu ouvir de pessoas que dizem assim: ah, mas eu tenho hábitos salutares, são bons, não prejudica ninguém. E esses hábitos me trouxeram até aqui e me levarão até o final da minha vida. Ora, hábitos nada mais são do que as verdades que você tem no seu subconsciente. Agora, quando você adquiriu estas verdades, ela está adequada à era que você está entrando agora, a era da intuição? Você ouvia falar no passado de que existe uma pessoa ali mais espiritualizada, no contexto religioso. Existe ali uma pessoa que tem sexto sentido, no contexto religioso, de religiosidade. Ora, o que eu estou dizendo para vocês é que isto sempre existiu, mas não esteve descoberto, não esteve com um nível de compreensão que nós temos hoje calcado pela ciência. Você precisa entender o que você tem dentro de você. Não é pouca coisa, é tudo, é o todo que você faz parte. E é com ele que você tem que se comunicar. É com ele que você vai fazer que a sua vida tenha sentido realmente, sentido da mesma maneira que eu já falei, falo novamente, não significa dar um sentido qualquer à sua vida, não. É dar um sentido segundo aquilo para o que nós fomos feitos e para aquilo que nós estamos aqui para realizar. Ora, todo mundo que é criado, quando alguém cria alguma coisa, é porque tem algo a ser feito com esta coisa. Ninguém cria nada que não sirva para nada. Se nós, seres humanos, somos a coroa da criação, o Criador nos olhou como sua imagem e semelhança. O que significa isto? Isto significa que nós também podemos, assim como Ele, criar. Só que eu crio através dele, portanto a gente usa o termo co-criar. Quantos estão criando? Criando o quê? Tudo isto são coisas que nós precisamos fazer.
Então cai por terra isto de que os meus hábitos são bons. Você precisa identificá-los, você precisa analisá-los. Você poderia ter muito mais do que você tem se você não tivesse este tipo de pensamento. Você precisa trocar os pensamentos. E quando eu falo ter muito mais do que tem, pode até ter a parte material envolvida aí, mas não significa só isso. Significa de você estar crescendo em todas as áreas. Sabendo, inclusive, e assumindo a responsabilidade do porquê você está aqui e o que você tem que desenvolver, que é o crescimento. O crescimento com relação a você buscar sua essência. E isso automaticamente te trará abundância. Tudo aquilo que foi prometido, você pode obter. Como? Se continuar se desafiando, se continuar colocando objetivos na sua vida que façam com que você não pare. Você sabe, tem muitas pessoas que, ao se aposentarem, acabam se isolando, vão definhando, vão se desintegrando. Não é porque a idade média do homem é 70, 75 anos aqui no Brasil, que você precisa se aposentar aos 65 e tem um tempinho de 10 anos para se entregar à morte. Não é assim que funciona. Se você realmente está sendo desafiado o tempo inteiro e tiver o sentido na vida correto, que você vai buscar, que você vai começar a valorizar, não tem por que não passar de 100 anos. Você, é claro, precisa se cuidar, você, é claro, precisa respeitar as leis que o universo coloca à sua frente e precisa reconhecer de fato o Criador que está dentro de você e mais, como se conectar com Ele, como pedir e como receber as coisas que você precisa. Então, essa história de hábitos, esqueça. O hábito é para ser questionado o tempo todo. E é isso que você precisa fazer. A terceira e última situação em que eu quero colocar para vocês é de quando a pessoa afirma assim: mas eu sou religioso, eu sou cristão, ou eu sou budista, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, e isto me basta. Como basta? Se você se aprofundar no estudo das religiões, todas elas vêm do mesmo ponto. Por uma série de motivos, foram criadas doutrinas, foram criadas situações, religiões, porque o homem compete entre ele. E isto tem que ficar claro para você. Agora, nenhuma delas questiona o Criador. Nenhuma delas faz com que você fique pensando que você está aqui para simplesmente passar um tempo, como se estivesse de férias no planeta Terra. Não é nada disso. Você tem responsabilidades aqui. E como nós estamos falando, nós precisamos entender que o que ciência e religião hoje convergem é de que o Criador existe, de que nós fomos criados, de que nós temos responsabilidades, de que nós temos muito que fazer aqui. E isto vai ser para nós muito interessante e prazeroso se eu compreender o porquê destas coisas todas, se eu praticar coisas que me levam ao prazer de fato estar jogando o jogo. E não pura e simplesmente me colocar na posição de que, não, eu sou religioso da doutrina ou da religião tal, e o que acontece? Isso me basta, porque eu estou protegido, eu creio. Esse creio precisa se analisar bem que tipo de fé que está por trás disto. Aqui, nós encaramos a fé como sendo uma emoção. E você sabe que você pode ter o controle de suas emoções.
Então aqui, com base científica, nós conseguimos saber se nossa fé está crescente ou decrescente. Portanto, vamos saber também se os medos que temos estão crescentes ou decrescentes. Por quê? Porque o medo é a emoção contrária à fé. E há uma polaridade. Se eu tenho fé, eu tenho na mesma linha para análise o medo. E o que eu vou escolher? Passar uma vida sempre com medo? Ou passar uma vida buscando ativar cada vez mais a minha fé? A oportunidade está aí. Nós estamos em plena era da intuição. A escolha será sua. E será uma escolha totalmente equivocada se você estiver buscando ignorar esta era. Fazer de conta que ela não existe, que você não precisa ir em direção, sentido, à sua essência. Que simplesmente você está aqui para, como disse, passar umas férias na Terra, alguns anos, e vai fazer o melhor que você pode, sem tentar compreender o porquê você está aqui, o que você tem que fazer aqui. Então, o jeito errado de encararmos a era da intuição é não buscar compreendê-la, não se aprofundar de que maneira eu posso usar as minhas faculdades superiores que o Criador me deu e mantê-las ativadas. E fazer com que, de fato, eu esteja analisando a todo momento as verdades que se aparecem na minha frente. Elas são convenientes? Devo continuar ou tenho que trocá-las? Hoje, através de neuroplasticidade, que vem da ciência, está comprovado, eu posso trocar, mudar todas as crenças que tenho, todas as verdades que tenho. Preciso saber se eu estou indo para o lado correto. Então eu preciso ter compreensão das coisas. Como o exemplo que eu dei. Por um lado fé, pelo outro lado medo. Como eu me posiciono? É evidente que eu quero me posicionar pela fé. Mas eu posso estar tendo medo. Por quê? Porque falta compreensão. Você só tem medo se você não conhece o que você vai enfrentar. Então vá buscar este conhecimento, mais que isso, um aprofundamento para compreender e comece a praticar estas coisas. Com isto fica claro que nós não devemos de maneira alguma ignorar, deixar para trás a possibilidade que temos hoje, a oportunidade que temos hoje de participar para valer nesta era da intuição. Por outro lado, de que maneira você tem o jeito certo de se desenvolver? É procurando, como disse nas entrelinhas anteriormente, a compreensão do que significa, do que está mudando. Eu citei para vocês algumas mudanças como exemplos, né? E você pode ver aqui neste próprio vídeo, para que você compreenda como as coisas estão acontecendo. Agora, eu citei 3 casos, mas existem muitos mais. Ou seja, a nossa maneira de viver, que vem desta era da informação caótica, com informações vindo de vários lugares, em números absurdos, e que você muitas vezes não sabe discernir o que é o bom, o que é o errado, ou o que é o certo e o que é errado. Você precisa começar a se interessar em entender o poder que você tem dentro de você, em poder usar este poder através das faculdades superiores mentais que só você, ser humano, tem, que é a do pensamento, que é a da análise que você precisa manter o tempo inteiro sobre as verdades que estão na sua mente. Você precisa usar sua mente de uma maneira racional. Uma destas faculdades é a razão, é o raciocínio.
Por que não usar os seus pensamentos? Se só você pode, você ser humano. Precisa sim. Se você de fato quer cumprir aquilo que você veio aqui para fazer. Precisa se aprofundar, precisa dar sentido na vida. E chamo atenção até porque várias vezes as pessoas dizem assim, mas é muito vago falar dar sentido na vida. Você precisa se aprofundar para saber o que significa isso, como escolher um objetivo desafiante, como se manter em crescimento. Toda vez repetir uma série de coisas é importante para que, com o decorrer do tempo, isto acabe sendo introjetado na mente das pessoas. Muitas já têm estes conhecimentos introjetados. E muitas, assim como eu, estão buscando servir o próximo, todos que estão a seu redor, para que eles abram os olhos, como a gente já tem os olhos abertos. Precisam começar a enxergar as coisas para poder abundar aqui, para poder desfrutar de tudo e cumprir aquilo que o Criador o fez para cumprir. Bem, então aí vem, como sempre, que tipo de passo eu posso dar para começar a melhorar o entendimento sobre esta tal de era da intuição? O passo é único, é buscar a compreensão. Comece assim, comece a procurar informações, comece a buscar dados com relação a quem você é, por que você está aqui, qual é a sua responsabilidade, o que você precisa ver, de fato, priorizar e dar importância na sua vida para que você respeite aquilo que o Criador te colocou aqui para fazer. Então, dê sentido à sua vida uma vez mais. Este dar sentido é fazer com que você esteja o tempo todo sendo desafiado. Não pare em zonas de conforto. Você precisa estar crescendo, sempre crescendo, de maneira constante, de maneira progressiva, na busca da sua essência, do seu lado espiritual. Ele foi ignorado durante muitos anos. A ciência agora está despertando para isso e está trazendo para nós processos que eu posso utilizar em minha vida para que ela seja abundante em todas as áreas, todas, de relacionamentos humanos, familiares, de recursos que estão disponíveis para mim e assim por diante. Então, o que eu devo fazer? Que passo devo dar? Corre atrás deste processo que poderá levar você realmente à abundância.